Quero saudar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Ontem saímos de casa para ir ali na esquina, uma cidade vizinha, e voltarmos. No entanto, aquilo que era o projeto para o momento tornou-se um projeto maior e nós tivemos que fazer uma viagem mais longa e não estamos, então, portanto, em casa, por isso o atraso da nossa atividade. No entanto, estamos juntos aqui para este devocional em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14, uma palavra que eu sei que vai ser de bênção e fortalecimento para a nossa vida. O texto diz, Atos 1, 12 em diante, diz: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Muito bem, este texto nós, acompanhando esta leitura, e este texto em Atos 1 falou da ascensão de Jesus, ou seja, estes versículos estão seguidos ao momento que os apóstolos, viram Jesus desaparecer, não é? Pelas nuvens que o cobriram, e acabaram de ouvir aqueles anjos que falaram para eles que Jesus voltaria da mesma maneira que os viram ir. E aí ele diz que eles voltaram para Jerusalém. Voltaram em obediência, porque Jesus tinha dito para eles que esperassem em Jerusalém algo que o Pai mandaria, a promessa do Pai. Mas eu gostaria de aplicar neste dia esta palavra para nós, quando nós voltamos de um encontro com Deus. A nossa vida cristã, nas nossas igrejas, às vezes nós temos uma vigília, às vezes nós temos congressos, encontros, oportunidades que nós, naquele momento, ou naquele dia, ou naquele encontro, nós ouvimos de uma maneira mais clara do que em outros Deus falar conosco diretamente. Deus transforma algumas vezes, Deus muitas vezes nos traz, como Jesus a eles, um mandato, e este para mim é o foco de hoje da nossa palavra. Alguns destes encontros, alguns destes cultos, alguns destes momentos que nós entendemos Jesus falar conosco, Deus nos orientou ao que fazer, ao caminho a seguir, e nós voltamos do encontro. E esta é a grande pergunta para nós, e a grande meditação e aplicação para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós estamos lá no encontro ouvindo a voz de Deus, é muito claro, é muito forte, é muito abençoado, a gente sente graça, a gente sabe que foi Deus falando conosco, as lágrimas descem, as línguas estranhas são presentes. No entanto, nós voltamos para casa, eu me lembro de uma certa vez, foi um acampamento, eu fui como adolescente a um acampamento, Deus falou muito forte comigo naquele período da minha vida, mas nós voltamos para casa. Às vezes é um encontro, né? No fim daquele encontro, aquele pastor, aquele pregador nos chama e nós vamos ao altar, e ali Jesus confirma ao nosso coração aquilo que nós temos que fazer, caminhar, mas nós voltamos para casa. A vigília termina pela manhã e nós voltamos para casa. E aí a pergunta é, o que fazer depois de voltar? Os discípulos, a palavra diz, e a segunda palavra-chave com a qual eu concluo este pensamento, eles perseveraram. Jesus os mandou voltar e esperar em Jerusalém a promessa. E nós voltamos destes encontros que são para além de encontros humanos que a igreja escalou para existirem. Nós sabemos, em algum ou outro destes, que Deus usou estes momentos para falar a nossa vida. Mas muitos de nós, e muitas vezes na nossa vida, nós voltamos e deixamos o tempo abafar aquela promessa, deixamos a realidade da vida voltar a tomar primazia na nossa vida, e nós deixamos morrer aquele chamado de Deus para nós. Aí a resposta hoje está na atitude daqueles discípulos. Eles voltaram para Jerusalém e a palavra diz, eles perseveravam unanimemente, em acordo comum. E essa é a palavra que nós devemos trazer para nós. Ao voltarmos de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, o chamado de Deus, o mover de Deus,
que nós possamos ouvir hoje esta palavra de perseverar. E talvez até você diga, irmã, mas já faz um tempo. Como é que eu vou perseverar agora? Não há problema. E a perseverança, ela não significa passos largos. Esse é o nosso problema maior. A gente pensa que para perseverar, a gente tem que todo dia ter 2 horas de oração, como a gente leu naquele livro, como aquele pregador, ou como aquele missionário. Não. A perseverança, ela é uma constância, sim. Mas ela não diz, não tem dita-me de tempo. Deus sabe, Deus nos fortalece, Deus nos conhece, sabe a nossa estrutura, que nós somos pó. No entanto, uma coisa é essa, esta perseverança dos discípulos caminhou junto com outra palavra muito interessante, muito bíblica, chama-se obediência. São 2 palavras, obediência e renúncia. Então, se nós caminharmos em perseverança, obedecendo o que Jesus mandou para eles, foi ficar lá até receber. Pronto. Para você, eu não sei qual foi essa direção, mas obedeça e dê passinhos que sejam curtos, mas perseverantes. Ao dar este passo curto, automaticamente você, para dar tempo a isso ou para dar prioridade a isso, vai estar renunciando a alguma coisa. Então está em lugar, em ação na sua vida essas 2 palavras. Obediência e perseverança. E renúncia. E aí a perseverança será uma realidade para nós. Que Deus nos ajude, porque é uma realidade. Eu vivo isso. Perseverar não é fácil, a nossa natureza, muitos de nós até mais do que outros, alguns parecem que são capazes, mas eu me sinto muitas vezes incapacitado. Mas quando eu olho para essa palavra, eu sei que é possível por obediência e por renúncia. E mesmo que não seja grande, eu sei que Deus recebe aquele 1 minuto, aqueles 2 minutos, e está trabalhando e está feliz na minha e na sua obediência e renúncia. Que Deus abençoe e ajude você na sua caminhada. Para vermos cumprir aquilo que Deus prometeu para nós individualmente, sim. Porque eu creio neste Deus, aleluia, que ainda hoje usa, levanta e faz, e nos manda, não é, perseverar no chamado e na vocação que Ele tem para cada um de nós. Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.